Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa nesta manhã de terça-feira, dia 27 de agosto. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Abençoe as nossas casas, as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá na Epístola de Paulo a Tito. Enquanto você encontra a Epístola de Paulo a Tito, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, porque nós precisamos de ti. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado todos aqueles que nos têm ofendido. E nós pedimos, dá-nos do teu Espírito, dá-nos o entendimento que nós precisamos, porque nós queremos andar no teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus. Então nós vamos ver essa epístola de Tito hoje, nesta terça-feira, vamos começar essa epístola de Paulo a Tito. Tito era um jovem, possivelmente ele foi convertido pelo ministério de Paulo na primeira viagem missionária de Paulo. Assim como é, Paulo havia deixado Timóteo em Efésios, ou em Éfeso, melhor dizendo, amém? Efésios é a epístola aos Efésios. É, Tito foi deixado na ilha de Creta. A ilha de Creta é a maior ilha do Mediterrâneo, né? Fica no sul ali do Mar Egeu. E apesar de, assim como Timóteo, Tito ser jovem, amém? Ele era fiel. Ele era um homem preparado na palavra de Deus. Tanto é que nós não vemos aqui nenhum tipo de explicação, nenhuma defesa doutrinária que Paulo faz nessa epístola. É uma carta onde só no momento ele cita uma advertência a respeito dos falsos mestres. Mas Tito, e possivelmente também essa igreja em Creta, ela era uma igreja que conhecia a doutrina, conhecia a palavra de Deus, andava na palavra de Deus. Mas, claro, tanto Tito quanto a igreja, ela enfrentava ali muita oposição com falsos mestres, doutrinas, heresias que não eram do Senhor Jesus, não foram ensinadas, não eram do evangelho das boas novas, amém? E aqui no versículo 1 ao 4, eu quero ler do versículo 1 ao 4, porque todo o início de epístola, Paulo sempre faz a tradicional saudação, né? Ali nós temos o prefácio e a saudação em todas as epístolas. Mas tem dois pontos que são importantes que nós precisamos lembrar. Mas para que não passe batido, vamos ler aqui esses 4 primeiros versículos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, e aqui nós vemos então que ele era um filho espiritual, no sentido de que foi um fruto das ministrações de Paulo, pregando o evangelho. Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dois pontos que são importantes, porque nós já falamos muito sobre essas saudações, essas expressões que nós temos aqui da fé, aonde Paulo então faz este prefácio e saudação da sua epístola, mas aqui ele fala de algo muito importante, principalmente ali no versículo 3, quando ele fala a sua palavra mediante a pregação. Amados, a palavra é a única fonte verdadeira para uma pregação fiel. Amém? Para uma pregação alinhada à vontade de Deus. Não há pregação alinhada à vontade de Deus fora da palavra. Amém? Isso é muito importante. Segundo ponto que nós falamos aqui, então, Tito era um filho espiritual. Então, Paulo,
como um pai espiritual, alguém que pregou a palavra a Tito e o Espírito Santo o convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e ele se arrependeu e se converteu a Cristo, Paulo então ele tinha essa responsabilidade de conduzir o seu filho espiritual. E amados, isso é algo que nós precisamos atentar, que a responsabilidade de acompanhar as pessoas, ela não é só da igreja, ela é nossa também, individualmente, acompanhar aqueles que entregaram a vida a Jesus Cristo, principalmente aqueles que foi por intermédio da nossa pregação, para saber se eles estão andando na palavra de Deus, se eles estão vivendo a palavra de Deus, as suas carências, para ensinar a doutrina. Como nós vimos aqui, Paulo, ele não se preocupa nesta carta a explicar ou defender a doutrina, porque Tito era um jovem conhecedor da palavra, que vivia a palavra fiel. Amém? E ele continua então no versículo de número 5, dizendo: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Ou seja, que ele ficasse ali para corrigir as doutrinas, práticas incorretas, que é algo que nós temos que fazer na nossa vida. A nossa vida precisa estar, como eu disse antes, alinhada à palavra de Deus. Não pode haver na nossa vida práticas erradas, práticas fora da doutrina de Cristo, práticas que não estão de acordo ou que vão contra a palavra de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui para Tito: olha, te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te escrevi. Presbíteros, bispos, supervisores, né, bispos ou supervisores, pastores, né, eles são líderes espirituais maduros, que pela prática da palavra, eles agora são crentes cristãos que tiveram a sua fé exercitada, por isso eles são maduros na fé. E isso não está relacionado somente à idade, mas à prática da palavra. Por que, pastor, a prática da palavra? Porque tem muita gente que já tem uma certa idade dentro da igreja, conhece a palavra, mas não pratica. Se eu não pratico, eu não tenho experiência. Se eu não tenho experiência, eu não me torno maduro, porque a maturidade vem pela experiência. Amém? Então ele está dizendo aqui que deveria cada cidade ser colocado ali presbíteros para cuidar da igreja, para estarem ali cuidando, ensinando, trazendo para a igreja a sua experiência, a sua maturidade para aqueles que estavam chegando. Amém? Versículo de número 6. Alguém que seja, agora ele traz as características desses presbíteros, ou desses também chamados bispos ou supervisores, e também pastores. As referências para esses nomes, elas estão ali em Timóteo, Efésios, nós já vimos isso anteriormente. Mas aqui então ele passa as características desse presbítero, né, como ele chamou aqui. Ele diz assim: alguém que seja irrepreensível. Amados, irrepreensível não fala de alguém que não cometa pecado, seja perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas ele fala de alguém que na sua vida pessoal ela está acima de qualquer acusação legítima. Amém? Falsas acusações, todos nós estamos, né? Falsos testemunhos, falsas acusações, todos nós estamos expostos a isso. Mas seriam pessoas que a sua vida pessoal estava acima de qualquer acusação legítima e também de escândalos. Não poderia ter escândalos. Ele diz também marido de uma só mulher. O que é marido de uma só mulher, pastor? Que casou só com uma? Claro, mas também significa aquele que é dedicado e fiel à sua esposa, assim como Cristo é dedicado e fiel à igreja. Não esqueça de uma coisa importantíssima, amados, que às vezes as pessoas não percebem. O casamento do homem e da mulher tem que ser uma figura do amor de Cristo pela igreja. Amém? Então, do marido pela esposa, assim como Cristo pela igreja, e por ela se entregou. Então, o marido de uma só mulher também fala de alguém que é dedicado e fiel à sua esposa, como Cristo é a igreja. Também diz ainda que tenha filhos crentes, ou seja, filhos fiéis, e esses filhos fiéis que não são acusados de dissolução. O
que é dissolução? Libertinagem. E nem são insubordinados. Insubordinados, você sabe, é rebelde. Então são coisas que não podem ter na vida de um cristão e muito menos na vida de um presbítero, porque como alguém que cuida da igreja do Senhor pode ser vamos dizer assim, um bom administrador da igreja se não administra bem a sua casa. Versículo 7. Porque é indispensável que o bispo ou o supervisor, amém? Seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Amados, porque ele é responsável por ensinar e viver a palavra de Deus. Diante da igreja, para todos verem, ele é uma vitrine. Então ele tem que ser um modelo, exemplo, porque a igreja é de Deus, amados. E cada um de nós, principalmente bispos, presbíteros, pastores, prestarão contas a Deus porque a igreja de Deus, as ovelhas são do Senhor, as ovelhas não são dos pastores. O Senhor colocou nas nossas mãos para supervisionar, para administrar, para cuidar para Ele. Amém? Também diz aqui, irrepreensível como dispenseiros de Deus, não arrogante. Olha que interessante, amados, aqui características dos presbíteros. Ele não pode ser arrogante. Ele não pode ser irascível, uma pessoa irada, uma pessoa que explode. Ele não pode ser dado ao vinho. Quando ele fala dado ao vinho, é tudo aquilo que entorpece a mente, amados. Qualquer coisa que venha entorpecer a mente. Amém? Nem violento, olhe lá, amados, nem violento, ele não pode alguém que pratica violência, amados, que de repente explode, vai lá e quer brigar, né? Não pode ser violento, porque ele é um exemplo para a igreja, nem cobiçoso de torpe ganância. Porque naquele tempo, amados, já haviam pessoas, já naquele tempo, não é coisa de hoje, que ele queria ser pastor ou queriam ser pastores para obter riqueza, para enriquecer à custa dos outros, não entendendo que aquilo que as pessoas entregam na igreja não é dele, é do reino, não é pessoal. Amém? Versículo de número 8. Antes ele seja hospitaleiro. Você sabe qual é o significado da palavra hospitaleiro? Que ama os estranhos. Esse que é o significado da palavra hospitaleiro. Amigo do bem, olha só, sóbrio. O que é uma pessoa amigo do bem? Não precisamos falar. Sóbrio, sensato, justo, piedoso e que tenha domínio de si. Veja como ele fala aqui sobre o presbítero, o pastor ter domínio próprio. Não ser alguém que se ira, que explode. Amém? Deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Amados, ele deve andar estritamente na palavra de Deus, caminhar na palavra de Deus. Amém? De modo que tenha poder, porque ele é modelo, ele é exemplo, ele é maduro, ele pratica a palavra, ele então tem poder tanto para exortar, ou seja, encorajar, alertar pelo reto ensino da palavra de Deus, claro, como para convencer os que o contradizem. Então ele deve ser alguém que vive a palavra de Deus, que tem autoridade para pregar a palavra de Deus, porque ele vive a palavra de Deus. Amém? Vamos orar nesta manhã de terça-feira abençoada e fria. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, abençoe as nossas famílias, abençoe os casais, o viúvo, a viúva, o solteiro e a solteira. Que o Senhor abençoe todos, Pai, em nome de Jesus, com o teu espírito. Derrama do teu espírito, derrama da tua presença, do teu poder, da tua bênção sobre cada um de nós nesse dia, Pai. E nós te damos toda a honra e toda a glória. Protege o teu povo, Senhor. Guarda de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço para todos.